Boa tarde, pessoal. Bem-vindos a mais um Rascunhos Econômicos. Eu sou o Léo. Bem, no vídeo de hoje nós vamos continuar tratando economia com ciência. E hoje nós não vamos falar de finanças, mas nós vamos falar de análise. Não análise fundamentalista, não análise gráfica, mas nós vamos fazer uma análise do que é o Bitcoin e do que aconteceu ontem. O que aconteceu ontem, dia 4 de novembro de 2025. Então eu falo da manhã do Brasil, né? Aqui já é tarde, do dia 5 de novembro de 2025. Ontem, o Bitcoin alcançou um mínimo de 99 mil dólares. 99 mil e alguma coisa dólares. Tá? 99 mil e alguma coisa. Hoje ele já recuperou, agora eu falo mais ou menos das 11 horas da manhã, não, das 8 horas da manhã do Brasil, ele já está mais ou menos em 101, 607, tá? Segundo o marcador do Google. Ontem o fundo foi de 99,08, tá? Mais ou menos. Bem, o que aconteceu com o Bitcoin? Se você já acompanha esse canal, vocês sabem que eu não tenho problemas com o ativo Bitcoin. Eu tenho problemas com as pessoas que instrumentalizam o ativo ou utilizam uma narrativa, até um culto, uma seita, alguma coisa desse tipo. E essas pessoas podem até saber o que estão fazendo, mas o discurso de algumas pessoas leva o público a erro. E é preciso ter muito cuidado com esse tipo de discurso. Quando o Bitcoin estava em suas altas históricas, né, há cerca de um mês e alguma coisa, quando ele chegou a 123 mil dólares, não, foi exatamente há um mês atrás, né? Quando ele chega a 125 mil, 123 mil, 125 mil dólares, uh, all-time high, né, a ATH, que o pessoal chama, e ele fez 2 ou 3 ATHs, um atrás do outro, eu já falava aqui que as teses macroeconômicas do Bitcoin estão erradas, né? E que o Bitcoin não tem valor utilidade, claro. Léo, como assim o Bitcoin tem valor utilidade porque ele te protege contra o Estado? Na verdade, ele fala o seguinte, né? Que o Bitcoin é uma maravilha tecnológica, é uma maravilha da criptografia, é uma maravilha que você tem que ter prova de trabalho, você tem que ter isso, e que o Bitcoin é energia, né? Inclusive, teve um camarada aí que falou que Bitcoin é energia, que ele entende muito de valor, e ele me mandou uma foto no Twitter do lado de Menger, né? De uma estátua de Menger, né? Então, acredito que o que Menger sabia sobre valor e utilidade passa por osmose pela estátua, só pode ser isso, né? Que o pessoal fala que Bitcoin é energia. Veja, existem alguns problemas muito sérios na análise que o pessoal utiliza, ou pelo menos ele deixa público, sobre qual seria o valor do Bitcoin. E aqui eu não estou falando do valor pecúnia, eu não estou falando quanto Bitcoin vale em dólares, quanto Bitcoin vale em libras, quanto Bitcoin vale em euros, não. Até porque o pessoal, tem alguns maximalistas que falam um Bitcoin, um BTC é igual a um BTC, o que não é bem verdade. Por quê? Porque o Bitcoin não é plenamente fungível. É possível diferenciação. Então, se o seu Bitcoin passou por alguma quadrilha, por algum narcoterrorismo, por algum Estado que não deveria poder ter acesso àquele Bitcoin, e os órgãos dos Estados Unidos ou até europeus identificam que aquele Bitcoin passou por uma carteira que não deveria, você pode ter problema. Tem até gente que fala que lava, né, que dá uma lavada, isso aí eu não sei. Mas um Bitcoin é um Bitcoin que o pessoal fala. Mas qual seria o valor pecúnia do Bitcoin? Ou seja, qual seria o preço? Valor pecúnia, e eu já expliquei muitas vezes aqui, inclusive, pessoal, curtam, inscrevam-se, comentem, considerem se tornar-se membros, e esse domingo, dia 9 de novembro, nós vamos ter um lançamento aqui no canal, então nós vamos organizar um curso e sobre economia, da forma que eu estou analisando aqui o Bitcoin, nós vamos ensinar economia para vocês de uma forma que vocês possam saber o que vocês estão fazendo. Não é um curso de finanças, mas é um curso de economia voltada para quem gosta de finanças. Então nós vamos ensinar as bases de economia, que às vezes tem algum ruído, as pessoas não entendem as teorias, e nós estamos organizando esse curso. Então sigam-nos no Instagram e no Telegram. De lá nós enviaremos o link para a live, que vai ser a live no dia 9 de novembro. Tá bom? Todos o link do Telegram e o arroba do Instagram está aí na descrição. O valor pecúnia do Bitcoin, ele é via leilão. Né? A oferta de Bitcoin é fixa. Não, Léo, ele continua crescendo com mineração. Tá, mas ela é fixa no tempo de 21 milhões, né, se eu não me engano. Certo? A demanda de Bitcoin não é fixa. Tá? Aí tem um problema que eu bato muito. O pessoal fala que o Bitcoin é a maravilha da escola austríaca, porque o Bitcoin ele é escasso por natureza. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Por isso que é muito importante vocês saberem o que vocês estão falando. Por quê? Por que eu estou fazendo aqui? Eu estou analisando o que aconteceu. Algum fundamento macroeconômico do Bitcoin se modificou? Não, não se modificou.
O Bitcoin continua com prova de trabalho, continua impossível de quebrar, continua descentralizado, continua precisando de energia para ser produzido, esse tipo de coisa, tal, continua sendo um refúgio contra o Estado. Todos os argumentos que vocês dão. Todos os argumentos que vocês dão. Mas, então, por que ele caiu tanto? Porque o Bitcoin não tem nada de especial. O Bitcoin é apenas um ativo. E todo ativo é sujeito a oferta e demanda. Oferta e demanda do quê? Pessoas que querem se livrar do ativo ofertam o ativo. Pessoas que querem comprar o ativo demandam o ativo. Então, o Bitcoin por esse não é dinheiro de maneira alguma. Por quê? Quando você tem oferta de reais e demandas por dólares, os dois são dinheiro. Só que ali naquela troca é troca de câmbio. É dois valores monetários sendo trocados entre si e tem toda a macroeconomia de ambos os países sendo a utilidade, a razão daquela troca. O acesso àquela macroeconomia, né? O acesso aos Estados Unidos, o acesso ao mercado brasileiro quando você compra reais, isso é todo o causal, é todo o fundamental das trocas. Qual é a demanda por Bitcoin? Por que as pessoas querem Bitcoin? Não, as pessoas querem Bitcoin porque o Bitcoin tem prova de trabalho. As pessoas querem Bitcoin porque o Bitcoin é inquebrável. As pessoas querem Bitcoin porque você pode se livrar do Estado. Ou seja, todo garoto de 16 anos acha que é um chefe mafioso e precisa ter dinheiro irrastreável, esse tipo de coisa. Veja, a única utilidade que você está dando para o Bitcoin, a única utilidade que você está dando para o Bitcoin é a mesma. Que o Bitcoin é um ativo em que, teoricamente, você tem proteção completa. Então, a demanda por Bitcoin seria proteção. Mas proteção contra quê? Contra inflação. Contra a inflação. E contra o Estado. Certo? Esse é o fundamento do Bitcoin, básico. O que importa é o seguinte: todas as pessoas que compram Bitcoin compram por causa disso. A maioria das pessoas que entra no mercado do Bitcoin é por conta do preço. É por conta que acredita que o Bitcoin só vai subir. Por que? Que análise você está utilizando, Léo? A escola austríaca? Não, expectativas racionais. As pessoas veem um ativo subindo, elas entendem que o ativo vai continuar subindo. É normal, tanto que os próprios bitcoins postam a foto daqueles dois balcões, em que você tem um colocando Bitcoin a 50 mil dólares, ninguém quer. Bitcoin a 80 mil dólares, todo mundo quer comprar no pico. Por quê? Porque as pessoas começam a ver valor quando as outras pessoas não veem. Por quê? Porque aí o Bitcoin adquire uma característica, um outro valor, que se chama valor troca. As pessoas veem uma outra utilidade. O valor pecuniário é o intermediário entre o valor utilidade de quem vê, de quem está vendendo e quer a troca por dólares ou por reais, e de quem está comprando e vê que aquele ativo, aquele Bitcoin, satoshis, não importa a quantidade, mas que aquela quantidade de Bitcoin me vale mais do que os reais, dólares, euros que eu estou utilizando, outras criptomoedas que eu estou utilizando para comprar. E por que eu estou tomando essa decisão de comprar? Eu estou tomando essa decisão de comprar porque eu quero proteção contra o Estado e contra a inflação? Ou porque eu acho que no futuro todo mundo vai ter? Se no futuro o Bitcoin vai ser o padrão monetário, por que eu preciso comprar agora? Não, você precisa comprar agora porque o preço ainda está barato. Então é uma forma de especulação, de qualquer maneira. É uma forma especulativa. Não, eu preciso comprar porque eu quero proteção contra o Estado. Então não te importa o preço. Então você paga o preço que você quiser. Muito bem. Por quê? Porque se o Bitcoin vale $500 mil e você coloca $500 mil, você tem $500 mil. Não te importa o preço, porque é o patrimônio que você tem. Você não quer que o preço suba. Você quer, evidentemente, que o preço se mantenha. Mas você não quer que o preço suba. Você quer que o preço se mantenha porque você acha que é uma produção contra a inflação. Agora, qual é a utilidade das outras pessoas que o compram e não se importam tanto com a inflação, com o Estado, ou não se importam ao ponto de deixar tanto capital parado, tanto capital financeiro, tanto dinheiro parado? Não, você pode comprar agora, por mais que você não precisa ficar escondendo dinheiro, esse tipo de coisa, você compra porque vai subir. Então é especulativo. As pessoas compram porque acham que o preço vai subir. Elas compram porque acham que o preço vai subir. O preço sobe porque mais pessoas estão comprando. É o tal do bull market. Mais pessoas compram, o preço sobe. Ah, Léo, mas é a liquidez global. Qual é o mecanismo de transmissão do aumento da liquidez do sistema bancário para as pessoas comprarem Bitcoin? Qual é? A pessoa vai pegar empréstimo colaterizado
Ou a pessoa vai pegar empréstimos em reais ou em dólares, ou seja, ele vai apostar contra a moeda corrente para comprar Bitcoin? É isso que sustenta o preço. É isso que sustenta o preço de um mercado de 2 trilhões de dólares. É isso que sustenta o preço. Alguns bilhões de margem, é isso que sustenta o preço. Vocês são doidos. Léo, então o que sustenta o preço? Sustenta o preço é as expectativas. Isso para qualquer ativo, incluso o ouro. É porque o ouro, até a prata, tem outros fundamentos. Léo, quais são os fundamentos do ouro? Um terço é para Banco Central, um terço é para a indústria, um terço é para a joalheria. Já contando o que é utilizado sucata, né? O que é reaproveitado, a reciclagem. Então veja, o Banco Central, na verdade, uns 40 e tantos por cento, se você não contar a reciclagem própria, né? O Banco Central compra ouro. Mas por que o Banco Central continua comprando ouro? Porque o ouro é aceito como reserva desde sempre. O Bitcoin também pode ser aceito. O Bitcoin também pode ser aceito. Mas por enquanto isso ainda não aconteceu. Não, você tem um fundo soberano, tem a Beautiful, a bela lei, né, do Trump que vai fazer isso. Os institucionais estão comprando pra caramba. Chegou no all-time high. E aí? O maior problema é o seguinte: os fundamentos macroeconômicos do Bitcoin. Ou eles são mal entendidos, que a questão, não, o Bitcoin vai continuar subindo porque inflação é inflare, aumenta a base monetária. Então, se você continua aumentando M2, você aumenta a quantidade de dinheiro. Como o Bitcoin é a única coisa que não tem aumento de quantidade, o preço vai se manter. Não, porque não importa a oferta. E quando a oferta fixa, a gente chama estoque. Não importa a oferta, importa o resultado de demanda e oferta. Importa a curva. A demanda de Bitcoin vai se manter? A demanda vai se manter? Se o Bitcoin entra no platô e fica muito tempo no mesmo valor, as pessoas que estão lá especulando não vão se desfazer de Bitcoin? Não vão tentar entrar em outra altcoin? Não vão tentar entrar em outro ativo especulativo? Quanto do mercado Bitcoin é sustentado por trade? Especulação. E outra, o Bitcoin ele tem uma vantagem para a volatilidade de preços. Qual? Ele é muito pouco regulado. Léo, então você quer regular? Não. Só estou falando o seguinte, o Bitcoin é muito pouco regulado. Então é mais fácil. Inclusive, se vocês viram o gráfico ontem, ele ficou teimando, né? Ele baixava de 100, chegava em 99. Baixava de 100, chegava em 99. Baixava de 100, chegava em 99. É claro que tinha outra coisa. Vocês ficam fazendo trade, vocês ficam... Gente, vocês não entendem de mercado financeiro mesmo. Vocês estão brigando com robôs. Boa parte da operação, não, mas boa parte do volume é robô, é máquina. São sistemas. Alguns até com inteligência artificial já. O Bitcoin, toda essa coisa que vocês falam, não, porque o Bitcoin é descentralizado, porque isso aí é um fundamento. Qual fundamento? Que ele é um ativo com pouca regulamentação ou pouca intervenção. Ótimo. E um ativo de estoque, não aumenta, você não tem aumento da quantidade. Tá, mas até aí a ação também não tem. Não, Léo, a ação tem, mas a ação tem que ter recompra, a ação tem que ter aprovação. Ação também você não pode pulverizar. A ação pode fazer que nem o Bitcoin, você fraciona, né? Você tinha uma ação, você ganha duas pela metade do preço, né? Só para manter o valor mais não tão grande, né? Mas a quantidade em si também não aumenta assim, né? Você só fraciona, você não... Bem, o que eu quero dizer é, os fundamentos macroeconômicos que as pessoas estão utilizando para orientar a compra do Bitcoin, que ele é only up, está totalmente errado. O Bitcoin não tem nada de especial. O pessoal usa a definição austríaca, né, que o aumento da base monetária é inflação, contanto que não haja demanda por dinheiro. Gente, há escassez de dólares no mundo. Léo, como assim? Escassez que vocês não sabem? O pessoal fala, não, o Bitcoin é escasso. Não, o Bitcoin é raro. Ele não é escasso ainda. Léo, como assim? Escassez, algo ser escasso, é quando ele tem uma demanda maior que a sua oferta. Muito maior, né? Alguns graus maiores. Isso é escassez econômica. Pega qualquer dicionário. Escassez não é que existe pouco. Existir pouco é raridade. Escassez é quando você tem pouco relativo à demanda. Existem muitos dólares no mundo, porém o dólar é escasso. Há muita demanda por dólar.
O Bitcoin é escasso? Ainda não. Léo, como assim? Tá acabando? Não. Ainda tem mais Bitcoin do que o mundo precisa. Ah, mas ele é fracionável. Tá? Quanto que é um Satoshi? A menor unidade monetária do Bitcoin vale mais ou menos do que a menor unidade monetária do dólar. Pela quantidade de ouro que existe, e o ouro ainda tendo características, o Bitcoin tendo imitado o ouro em sua escassez, esse tipo de coisa, né, tentando a escassez, o ouro é escasso, mesmo a oferta aumentando 3% ao ano. 1 grama de ouro, vale muito mais do que um Satoshi. A menor unidade. Não dá para você fazer muita coisa com menos de 1 grama. Né? Menor unidade comercializável. Né? Você pode ter anéis de 2,5 gramas, 2,4 gramas. Né? Então veja, essa tese macroeconômica de que o Bitcoin sempre terá preço porque ele é escasso, ele precisa se tornar escasso. E o que é escassez? Quando a demanda é maior que a oferta. A oferta é fixa. É um estoque. Não, Léo, ele aumenta pouco, mas é pouco, gente. É muito pouco que ele aumenta com a mineração. Ele vai chegar em 21 milhões de forma muito devagar, né? Ele vai no que a gente pode dizer que 21 milhões já está precificado. Só que a demanda ainda não é grande o suficiente. Porque se ele fosse demandado igual o ouro é demandado, ele teria um valor equivalente ao do ouro por quantidade. Que eu fiz umas contas, até o pessoal não entendeu no Twitter, que significa o seguinte: o Bitcoin teria que custar mais de $1 milhão. Só que eu tenho uma notícia para vocês que acho que vocês vão ficar milionários comprando Bitcoin. Se ele chega a $1 milhão, ele tá aumentando o preço em 10 vezes. Você vai colocar $5.000, você vai ter $50.000. Nossa, eu saí de. $5.000 para $50.000. Eu saí de um celular para um carro seminovo. Parabéns. Se isso mudou sua vida, talvez você não deveria estar fazendo isso, porque se de 5 para 50 mil isso muda a sua vida, talvez você tivesse que usar esse dinheiro para estudar, fazer uma capacitação profissional. Porque se seu padrão de vida muda de 5 mil para 50 mil, não vai mudar, gente. Você vai poder comprar um negócio mais bacana, mas depois vai estar tudo normal. O Bitcoin não é salvação monetária. O Bitcoin não vai only up. Não, quando o M2 aumenta, o preço do Bitcoin aumenta. Não. As séries que foram colocadas, ela está sazonalizada, com um intervalo de 12 meses, e ele só mostra a tendência para cima. Só mostra a tendência para cima. Quando o M2 aumenta, o Bitcoin, depois de 12 meses que o M2 aumentou, o Bitcoin vai junto numa janela de 12 meses que você faz sazonalizado. Muito bem. Isso indica que o M2 aumenta o Bitcoin? Não. Como um gráfico que eu mostrei no meu X também, no meu Twitter, que eu peguei, o pessoal tá falando, eu até retuitei e falei assim, aprendam estatística. Quando você tem um gráfico de quantidade de sorvetes vendidos e quantidade de ataque de tubarão. Eles são praticamente iguais. Nossa, então os sorvetes causam um ataque de tubarão? Não, provavelmente a quantidade de sorvete vendida é porque na praia se vende mais sorvete quando se tem mais gente. Quando se tem mais gente na praia, você tende a ter mais ataques. É isso. Ou seja, algo que faz o M2 subir, faz o Bitcoin subir também. Não, Léo, quando você aumenta a liquidez, você aumenta o valor dos ativos. Quem disse isso? Keynes. Agora, meus austríacos, vocês são keynesianos? Não há uma prova em qualquer outro ativo que isso ocorra. Não há. Qual é a utilidade marginal de eu ter um Bitcoin a mais? Qual é a demanda por dinheiro? Qual é a curva de utilidade? Vocês querem ficar analisando isso? Não, Léo, mas o Bitcoin foi a 99 mil, ele vai subir. Provavelmente ele vai subir porque foi um canal de baixa também. Tem muita gente ganhando muito dinheiro com isso. Isso aí não é para amadores. De maneira alguma. Tem muita gente ganhando muito dinheiro. Tem gente com opções, colateral, um monte de coisa. Quem tem muito Bitcoin vendeu a 102. Isso fez o preço, o volume cair, né? Pelo volume, é uma pressão do preço cair por dinâmica de mercado, mas também por expectativa racional. Quando chegou em 99, recompra. Nisso ele fez o quê? 3%? Em dólar. Porque se ele tinha 100, se ele tinha um Bitcoin, vendeu a 102, ele está com $102.000, certo? Quando o preço baixa para 99, ele recompra o Bitcoin, não dele, mas ele recompra um Bitcoin. No final da operação, ele está com um BTC mais $3.000. Gente, isso é característica do mercado comum. Isso acontece. Depende, porque se você faz isso em ação, você faz isso em câmbio, teve muito banco que levou dívida colossal fazendo isso em câmbio. Mas no Bitcoin não tem problema. As baleias, aí tem outro problema também. O estoque de Bitcoin é raro. Só que tem muita gente aí
e que não tem que dar satisfação para ninguém. Tem muita carteira aí com 1.000, 500, 300, 400 bitcoins, que é muito volume, mas também tem carteiras com milhares de unidades, são as baleias. Se eles resolvem vender e inundar o mercado com 1 milhar, 2 milhares, 3 milhares, eles podem fazer isso aqui sim. E eles podem dar uma baixada de preço. Assim como se eles tiverem em capital, eles compram bastante para aumentar o preço. Aumentou o preço, vendeu. Vendeu, compra mais. Faz isso aqui de novo. Bitcoin não é essa maravilha que vocês pensam. A tese macroeconômica está errada. O aumento da liquidez não leva ao aumento de preço de um ativo. A tese microeconômica de utilidade está errada. A utilidade, não. A utilidade é que eu tiro o Estado do meu dinheiro. Tem muitos problemas de tecnologia da informação sobre isso. Tem muitos problemas. O Quinteiro já falou sobre isso, o Kofnik já falou sobre isso. Tem muitos problemas sérios sobre isso aí. Só que tem um outro problema também, a tese microeconômica. Todo mundo que vai começar a utilizar para que isso realmente se torne escasso é um moleque de 16 anos que quer esconder patrimônio, que tem medo do Estado. Gente, vocês já conversaram com um cidadão normal? Ele paga imposto, ele paga até 2 vezes para não ter problema. Se você esconde muito bem seu patrimônio, na hora que você for usar, na economia real, casa, apartamento, agora até com conta telefone, vocês superestimam a capacidade monetária do Estado. O Estado não tem tanto poder monetário quanto vocês pensam, mas eles têm muito poder repressivo, muito poder fiscal. Ah, bicho, você tem US$ 1 milhão? Como? Como é que você fez isso aí? Você falou que você não tinha patrimônio? Como é que você realizou? Como é que você comprou essa casa? Como é que você comprou esse apartamento? Como é que você comprou tanta passagem? Como é que você paga uma conta de celular de R$ 500? Como é que você paga a sua internet de R$ 500? Como é que você faz tudo isso? De onde vem o dinheiro? Por que esse camarada, você mora em São Paulo, por que um camarada do Acre te mandou R$ 3.000 no Pix? Tem outros problemas também. E tem outras soluções também. Porque eu vou te falar uma coisa: quem joga o game grande, quem faz descaminho, quem faz. Enfim, né? Mas quem brinca no ilegal vai ficar usando Bitcoin. Tem fora muito mais simples. Léo, como é que você sabe? Eu trabalhei uns 4, 5 anos com prevenção à lavagem de dinheiro, combate ao terrorismo, prevenção à lavagem de dinheiro, prevenção ao financiamento do terrorismo. Tem muito jeito melhor que Bitcoin. Então, gente, parem com essa brincadeira de que é only up. Você quer ter posição nisso aqui? Maravilha. Você quer achar que você. Ah, Léo, eu comecei a ganhar dinheiro, eu ganhei muito dinheiro. Tem até um cara aí que sempre fala, não, porque eu tenho uma profissão tal, eu ganhei muito dinheiro. Parabéns, parabéns. Deu certo para você. Agora o negócio é o seguinte: isso aqui é divulgação científica. As teses macroeconômicas do ativo não são o que o pessoal está falando. E tem muita coisa boa do Bitcoin que vocês não falam e que eu não posso falar. E vocês não prestam atenção para isso. Porque ou às vezes vocês não sabem, ou porque essas coisas boas estão nem aí para preço. Porque essas coisas boas do Bitcoin, para alguns mercados grandes, eu não preciso do preço pecuniário, eu preciso da unidade. Não a unidade em si, mas eu preciso de uma quantidade, né? De Bitcoin. Empréstimo colateralizado. Opção. Bem, enfim. Então, pessoal, o negócio é o seguinte. O que aconteceu com o Bitcoin ontem, dia 4 de novembro? Nada. É um movimento normal de mercado. O Bitcoin acabou? Não. Só que o problema é o seguinte, teve muita gente que quebrou. Como teve muita gente que quebrou algumas semanas também num outro crash que deu. O Bitcoin já é um ativo que está se tornando mais maduro. Para ele dar 10 vezes o preço hoje, ele tem que chegar a R$ 1 milhão. A US$ 1 milhão, perdão. Ele está $100.000 mais ou menos, ele está 101, 102 agora. Ele tem que chegar a mais ou menos US$ 1 milhão. 10 vezes só como hold, depende de quanto você está pondo, mas também é risco. Por que é risco? Porque se você compra agora, ele cai para 80, quanto tempo você aguenta o prejuízo? Isso é tudo pergunta de mercado financeiro normal. Não é essa maravilha. O Bitcoin tem uma característica boa, realmente. Ele é muito mais fácil de entrar. Você não tem que ligar para uma corretora, você não tem que mandar seu CPF. Tem formas e formas, legais, inclusive, de você entrar no Bitcoin aí sem preocupação. O mercado não para. Mas olha, cuidado. Cuidado com o que vocês estão ouvindo. E tem muita gente aí que usa a autoridade da escola austríaca, inclusive. Leiam Teoria da Moeda do Crédito e Ação Humana, por favor. Não, porque o aumento da base monetária do dinheiro fiat vai fazer o Bitcoin sempre se valorizar. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? A demanda por dinheiro, de dólares, sobe comitantemente a oferta. Por quê? Porque a oferta é endógena. Não é exógena.
O real também. Não, mas você tem a inflação no Brasil, não sei o quê, o real perdeu 80%. Por quê? Fator cambial, fator industrial, custo Brasil. O real perdeu 80 e tantos por cento. Tá, quanto que a carga tributária aumentou nesse período? Ou seja, quanto dinheiro realmente perdeu de valor por ralo, né? Esse é uma quantidade de capital que você perde realmente. O hiato inflacionário, juros. Aí você acha que o Bitcoin vai te salvar por causa disso? Se você fosse viver dentro de um computador, talvez. E para você trocar o seu Bitcoin por ativos reais, isso aí vocês ninguém pensa. Você não sabe o que é um processo de execução? Vocês não sabem o que é esconder patrimônio? Você pode ir preso, bicho. E vocês ficam com essa palhaçada. Não, Bitcoin dá proteção. Que proteção? Que proteção? Você é chefe da máfia? O que você quer? Quanto dinheiro você tem para proteger? E você, e eu tô falando o comprador médio que usa esse referencial. Não, Bitcoin é energia. O Bitcoin utiliza a energia. Falar que Bitcoin é energia é falar que camiseta de algodão é água. Porque a camiseta de algodão usa não sei quantos metros cúbicos, né? Que são não sei quantos mil litros de água para ser produzido 1 metro quadrado de algodão. Parem de ser marxistas. Parem de ser marxistas e keynesianos. O aumento da liquidez não aumenta preço de ativo especulativo. Então, por consequência, pode aumentar, mas não é uma consequência. Pode acontecer ou não. É tudo expectativa racional. É como o mercado está vendo. E se o Bitcoin tem uma quebra e vai para 50 mil dólares, ele pode não se recuperar mais. Porque as pessoas perdem confiança no ativo. Pode acontecer. Não tem isso only up, only up. Isso não existe. Ah, o Bitcoin é energia. O Bitcoin não é energia, ele usa energia. Você não é uma galinha, você come peito de frango. Você não é uma vaca, você come costela. É diferente. O Bitcoin utiliza a energia, mas uma vez que ele foi feito, ele já foi feito. Se a rede parar porque não há energia, ela volta da situação que estavam as carteiras antes. O Bitcoin não precisa de energia nem para ser guardado. Se o blockchain todo para, ele vai retornar com a última linha. Quando se coloca mais máquinas. Ah, mas para rodar a rede você paga as taxas da rede, as taxas de comissões da rede. O Bitcoin não é energia. Ele usa energia. É que nem você falar cartão de crédito é energia, porque tenta fazer uma transação com cartão de crédito sem energia. Pô, gente, palhaçada. Teoria do valor. Teoria do valor trabalho, o que é isso? Não, porque ele vale a energia utilizada, ou seja, o trabalho utilizado. Pô, pelo amor de Deus. Tá? O vídeo foi mais ou menos isso. O vídeo foi esse. Eu queria falar mais ou menos isso. Oferta não significa. Oferta limitada não significa escassez. Tá? Bem, pessoal, curtam, compartilhem, se inscrevam aí no canal, se você já não é se você não é inscrito, e vão no Instagram e no Telegram do canal, porque nós vamos ter novidades. Um abraço, fiquem com Deus.